hoje aprender com Jonas. Alguém quer aprender com Jonas? O que é que Jonas poderá ensinar a nós? O que é que realmente podemos aprender com este homem? Agora que se sentaram, estão confortáveis, vamos ficar de pé de novo, não é? Exatamente. E vamos ler um bocadinho de Jonas. Vamos lá. Verso 1 do livro do profeta menor Jonas. Não era menor porque ele era pequeno, também não era menor porque ele sabia pouco. Era menor porque não escreveu muito, não está muito escrito sobre ele. Há pouco texto. Mas o texto que há é uma lição incrível, de uma importância muito relevante para as nossas vidas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mar. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual a tua terra e o teu povo? De onde és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tudo isto? Pois subiu os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Ele lhe disse: levantai-me e lancei-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Pode sentar, por favor. Amém? É verdade. Que exemplo incrível. Que história que se ensinam às crianças e nos esquecemos de ensinar aos adultos. Não é? A vida de Jonas é, sem dúvida, um reflexo que pode ser similar à nossa vida. Penso que todo mundo, todas as pessoas, crentes e não crentes, todas as pessoas que que vivem na nossa geração, precisavam de aprender com este texto, com esta verdade. Estes 4 capítulos de Jonas que são de uma relevância incrível, porque neles vamos encontrar verdades para uma vida. Eu podia falar sobre Jonas. Jonas era filho de um homem. Pensa-se que ele é da tribo de Zebulon. Não temos prova bíblica disso. Isso nos leva a compreender, por causa da zona geográfica onde ele nasceu. Ele viveu ali ele nasceu em Gat-Hefer, junto à Galileia, no norte de Israel, onde era o reino do norte, porque havia reino do norte e reino do sul em Israel neste tempo. E Jonas, ele não tem na história biográfica dele, nem na genealogia dele, uma história de grandes homens de Deus. Não há realmente conhecimento disso. E é curioso percebermos que muitas vezes nós achamos que os grandes homens de Deus, ou as pessoas que Deus quer usar, têm que ter uma história passada, ou têm que ter uma biografia, têm que ter uma genealogia para que seja mais valorizada a sua vida. Mas também não é menos verdade que Israel, o povo judeu, o povo hebreu, que não tinha reconhecimento sobre Jonas, não o amavam, não gostavam dele, o desclassificavam. Foi preciso Jesus ratificar a sua história, foi preciso Jesus falar quem era Jonas, foi preciso, como vamos ver um pouquinho mais à frente também sobre isso. Mas
o que também entendemos é que Jonas, ele era um homem que foi convidado por Deus para ir a uma terra. Nínive, ela era uma terra bem interessante naquele tempo, isto situa-se nos 750 a 800 anos antes de Cristo. Nínive era uma das principais cidades do antigo Império Sírio. Era uma capital no seu grande auge, no seu grande momento de maior riqueza. Este era um povo que conquistava as nações e os povos, e era um povo sem compaixão, um povo violento, um povo bruto, um povo que, porque não é em vão que Jonas teve medo de cumprir esta missão. É interessante também ver que no século XIX, 1800 e troca ao passo, foi descoberta esta cidade, e hoje temos lá grande histórico para podermos visitar. A civilização, os grandes palácios, aqueles 12 quilómetros que ainda existem vestígios de muros, é qualquer coisa, é uma descoberta fantástica ali naquela zona. Para vocês saberem, aquilo é perto da cidade de Mossul, norte de Iraque, hoje junto ao rio Tigre. Nínive era uma cidade de grande envergadura. Também se pensa que viveria lá mais ou menos entre 600 a 1 milhão, 500 a 1 milhão de pessoas nesta cidade. Para vocês perceberem o contexto histórico, amém? E ao mesmo tempo também geográfico. É interessante nós olharmos Jonas, um homem que Deus chamou para ir a um povo, e muita gente chama Jonas de cobarde. Eu penso que muitos de nós já ouviu isto. Jonas o medroso, Jonas o fraco, Jonas o rebelde, Jonas o desobediente, Jonas aquele que realmente vale pouco, aquele que Deus lhe deu uma missão e ele não quis obedecer. E eu queria, meus irmãos, desmistificar isto. Jonas não era nada disso, mas Jonas teve um momento de medo, sem dúvida um momento difícil. Note que Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus. Algum tempo atrás, não muito distante, falámos um pouco sobre Jonas aqui. Jonas, diz o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas ouvia a voz de Deus. Jonas tinha relação com Deus. Jonas tinha intimidade com Deus. Talvez tu fales, penses que és um grande homem de Deus, penses que és uma pessoa não sei quê, mas não ouves a voz de Deus. Não ouves Deus a falar contigo. Então nós precisamos ter cuidado para que ver se Deus se manifesta em nós, se Deus nos fala verdadeiramente. Porque Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus. Amém? Você vê o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas e lhe deu uma missão. Eu penso que todos nós, não sei, existem duas formas de entendermos o que Deus tem para a nossa vida. A primeira, e nem precisávamos de mais, é o que está aqui na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem o plano da nossa vida. A Palavra de Deus tem a história para nós caminharmos. A Palavra de Deus tem o ensino para nós sabermos como viver, como agir, como fazer. E muitas vezes nós nem isso ouvimos, nem isso obedecemos, nem isso fazemos. É ou não é? E nós temos que compreender o que Deus tem para cada um de nós. Jonas era um homem que ouvia. Como profeta, ele ouvia a voz de Deus e transmitia. Um profeta é alguém que ouve de Deus para dar a alguém. E podemos ver isso na história dos profetas, como Deus agia. Mas este era um momento muito difícil. Não é em vão que ficou escrito. Não é em vão que a história de Jonas não se fala muito. Se resume a muito pouco, mas se resume a algo muito grandioso. E se há coisas que nesta manhã nós precisamos de aprender com Jonas, é que a vida dele é parecida com a nossa. Quantos de nós já teve momentos que ouviu a voz de Deus? Há alguém aqui que já ouviu a voz de Deus? Que não estou a falar audível, estou a falar ao coração. Nem todos têm o privilégio de ouvir um som, ouvir a voz audível, de uma forma a passar-nos pelos tímpanos. Mas quantos de nós já aprendeu a escutar a voz de Deus em nosso coração para fazer isto, para fazer aquilo, para tomar determinada situação? Eu gosto de pensar em Jonas como um homem que tinha intimidade com Deus. Porque só ouve a voz dele quem tem intimidade.
Jonas não é um cobarde. Jonas também não é um fugitivo. Embora é isto que nós vemos na sua biografia do livro. Mas Jonas foi alguém que foi tomado pelo medo da missão. Irmãos, eu acho que todos nós aqui somos cobardes. Todos nós aqui somos piores que Jonas. Todos nós aqui temos vivido de forma mais vergonhosa do que Jonas, para podermos classificar Jonas como alguém desta natureza. Todos nós temos vivido desobedecendo à palavra. Todos nós temos feito coisas que sabemos que Deus não quer que façamos. Todos nós, em determinado momento, ou agora mesmo, temos andado fora do plano de Deus, sabendo nós qual o plano de Deus. Amém? Todos nós precisamos de refletir sobre o que estamos fazendo. Mas Deus nunca me falou como Jonas. Fala. Tens a sua palavra. Tens a tua bússola. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Bem-aventurado o homem que ouve a minha palavra e a pratica. Por isso, meus amados, nós temos que perceber que à semelhança de Jonas, quantas vezes temos fugido de fazer a vontade de Deus. Se você concorda comigo, dê um aplauso a Jesus. Amém? A fuga de Jonas, ela existe. E Tarsis também, para quem quer ter um contacto histórico com Tarsis. Tarsis é aqui em Sevilha, na nossa Espanha. Os nossos hermanos, porque nós éramos espanhóis, deixámos de o ser, porque um dia o Dom Afonso Henriques, não é? Roubou o reino, dividiu o reino à sua mãezinha, e hoje somos portugueses e há espanhóis. Mas nós éramos, Península Ibérica, era uma só nação, embora houvesse aqui os mouros, não é? Os mouros, os muçulmanos, que também foram conquistados, não é? Pelo Dom Afonso Henriques, que depois, em vez de consolidar o reino, dividiu. Contudo, nós temos aqui um exemplo de que a sua vida, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir que Deus queria que ele fosse a Nínive, pregar uma mensagem de destruição. Esta mensagem de destruição, Deus, no seu pré-conhecimento, Deus que é omnisciente, ele sabia a reação que ia haver àquela mensagem. Deus sabia. Jonas não sabia. Jonas sabia que muitos profetas tinham sido mortos. Jesus disse isso. Quantas vezes eu vos quis ajudar, vos enviando profetas e vocês os matam, vocês os rejeitam. Jonas também sabia que o seu Deus podia permitir que ele fosse morto. Você concorda comigo? Porque aquele povo era violento, aquele povo era mau, aquele povo não tinha medo de ameaças. Mas quando aquele povo ouviu Jonas a pregar a mensagem, quando aquele povo falou que Deus ia destruir aquela cidade, então aquele povo teve uma reação que Jonas não esperava. Eu queria, meus irmãos, que tu entendesses que às vezes nós não sabemos o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos os efeitos colaterais que as nossas ações vão ter e a nossa mensagem vai ter. A igreja precisa de entender que Deus não está a dormir. A igreja precisa de entender que nós precisamos de desenvolver a sua missão. A sua missão não terminou e não está mais fraca porque passaram 2000 anos. A missão de Deus continua a ser a mesma para todos nós. O que Deus mandou fazer Jonas, também nos manda fazer a nós. Amém? E nós precisamos de entender. A fuga de Jonas, ela representa naturalmente algum receio, alguma reação medrosa de que a sua mensagem fosse rejeitada. É verdade que nós também temos tido receios. É verdade que nós temos silenciado muitas vezes quando Deus nos toca no coração para falar do amor de Jesus, para falar aquilo que Jesus quer para a vida daqueles que nos rodeiam. A nossa fuga também de falar o propósito de Deus àqueles que nos rodeiam revelam Jonas também na nossa vida. Porque todos nós temos um bocado de Jonas dentro de nós. Temos um Jonas que tem coragem a partir de determinado momento. Temos o Jonas que também foge porque tem medo da missão. Amém? Quantas pessoas, por o medo de perder o seu emprego, mentem? Pelo medo de perder o seu emprego, não ouvem a voz de Deus.
Quantas vezes nós, por medo de viver o propósito de Deus na nossa vida, desenvolver a missão que Ele nos deu. Irmãos, não há nenhum cristão na terra que não tenha a missão de falar do amor de Jesus ao seu próximo. A principal missão que Deus deu a cada um de nós foi ser suas testemunhas. Alguém concorda comigo? Suas testemunhas. Porque só é testemunha de quem presencia algo. Eu, há dias, fui a tribunal por causa de um assunto e recebi uma carta, uma notificação. E a única preocupação que eu tinha é que tinha que estar presente para não pagar uma multa, não é? Mas não sabia do que se tratava, porque aquilo não explicava, dizer o nome da pessoa. Quando eu estava diante do juiz, e ele me começou a lembrar, espera aí, já me lembro. Certo, não, já estava a trocar o caso. Pois foi, sim senhor. E expliquei. Porque eu fui testemunha do que aconteceu. Mas estava baralhado, estava confuso. Não sabia quem era a pessoa, não me lembrava. Mas quando o juiz começou a falar o caso, eu disse, espera aí, afinal eu estou a falar o caso errado. Porque na notificação só vinha o nome para comparecer em tribunal, para ser testemunha de um determinado evento. E depois lá me lembrei e lá falei. Porque só podemos ser testemunhas daquilo que presenciamos. E só é testemunha de Jesus aquele que teve um verdadeiro encontro com Ele. Só é testemunha de Jesus aquele que realmente entregou a sua vida a Ele. Só é testemunha de Jesus aquele a quem Jesus transformou. A não ser que tu saibas dizer estas palavras. Eu vi Ele a fazer algo na vida de alguém. Podes só ser testemunha dessa forma, mas não falas com verdade sobre a tua própria vida. Porque Deus em ti não fez nada. E eu hoje quero convidar-te a convidar Jesus a entrar na tua vida para poderes tornar-te uma verdadeira testemunha e tornar-te alguém com uma missão. Uma missão bem definida. Deus tem um propósito incrível para cada um de nós. Amém? Gostei muito da explicação da Corine sobre aquilo que ela falou e é incrível, porque Deus é o dono de todas as coisas. Mas às vezes nos achamos o donos nós do que temos e o que temos não passa de capacidade de poder usufruir daquilo que Deus nos deu. Mas nada é nosso. Nu nascemos, nu voltaremos a morrer. E nós precisamos, irmãos, de compreender a missão que Deus tem para cada um de nós. A fuga de Jonas, ela representa também alguma, eu não digo falta de fé, mas antes pelo contrário. Vejam que parece contraditório hoje. Parece que Jonas, ele não teve a ausência de fé. Porque a fé dele era o crer em Deus, era o saber que Deus era real, é porque ele tinha a certeza da voz de Deus que ele fugiu. Ele fugiu porque ele sabia que Deus lhe tinha dado aquela missão. O que ele não sabia era o que Deus ia fazer com a fuga dele. Amém? E nós, quando temos uma fuga, quando nós afastamos-nos de fazer o propósito de Deus, nós temos que compreender as consequências que vão ser geradas por causa da nossa desobediência. Porque quando Jonas desobedeceu, houve consequências para quem o rodeava. Quando nós desobedecemos, há consequências para quem nos rodeia. As igrejas sofrem por causa da desobediência de lideranças. As igrejas sofrem por causa da desobediência dos assistentes dos cristãos. A tua família sofre por causa da tua desobediência e da tua fuga em viver no propósito de Deus. Muitas vezes achamos que tapamos a coisa com a peneira ou achamos que vamos fingir que está tudo bem, mas não está, porque a tua desobediência gera consequências. E nós lemos o texto, que o mar se agitou, o património daquele barco foi mandado ao mar, e aquelas pessoas quase morreram todas por causa de Jonas. A nossa desobediência, a nossa fuga ao propósito de Deus, gera consequências nos que rodeiam a nossa vida. Esta cidade
este conselho, poderá conhecer Deus como nunca aconteceu por nossa causa, mas também pode continuar perdido por nossa causa. Porque se houve conversão em Nínive, e para quem sabe da história, todo o Nínive se converteu a Deus, todo o Nínive se arrependeu. Porquê? Porque Jonas levou a mensagem. As pessoas que te rodeiam não se converterão se tu não anunciares o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Temos que aprender que Deus nos ama e que tem muita misericórdia. Deus mostrou misericórdia sobre duas entidades. A primeira foi o próprio Jonas. Deus mostrou como era misericordioso para com ele. Perante a sua fuga, Deus lhe deu uma outra oportunidade. Quantos de nós já pode dizer quantas oportunidades já Deus nos deu? Perante tanta desobediência, perante tanta falha, perante tanta fuga que nós temos feito em obedecer a Deus. Quantas vezes trocamos Deus por prazeres, trocamos Deus por almoços e jantares, trocamos Deus por tanta coisa. E Deus mesmo assim, na sua misericórdia, nós vemos como Jonas, ele fugindo, ele reconheceu o seu pecado e disse, olha, mandem-me ao mar, mandem-me que o mar vai acalmar. E isso aconteceu, a misericórdia de Deus. Também vemos Deus a ter misericórdia quando ele orou. Quando do ventre do peixe, da barriga do peixe, Deus ouviu o seu clamor no capítulo 2 de Jonas. Assim nós temos que aprender, meus amados, sejas tu crente ou não, acredites em Deus ou não, eu quero dizer que a misericórdia de Deus está sobre a tua vida. E que Deus quer te dar a oportunidade de ser salvo, liberto e restaurado. Também vemos a misericórdia de Deus sobre um povo violento. Um povo que não merecia viver. Um povo que dizimou tantos povos, tantas pessoas. Um povo que não tinha compaixão. Um povo horrível. Quando Deus chega ao nível, ouça com atenção, quando Deus chega ao nível de querer destruir uma cidade, é porque aquela cidade não tem mais cura. Veja o que aconteceu no tempo de Noé, veja o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Estamos cá? Mas em Sodoma e Gomorra, o homem que lá estava já não conseguia transmitir mais nada, não é? E no tempo também de Noé, a mensagem que ele transmitiu já ninguém aceitava. E Jonas sabia da história. Jonas achava que Nínive não ia aceitar a sua pregação. Às vezes nós achamos que a pessoa que está à nossa frente não vai receber Jesus. Não vai receber cura da sua enfermidade. Não vai receber perdão dos seus pecados. Ai, a pessoa que está à nossa frente não merece ser salva. Nínive não merecia ser salva. Mas Deus usou de misericórdia para com este povo. Por um simples facto. O facto que a grande lição nos mostra na vida e na obra de Jonas. Deus é um Deus que cede ao arrependimento do homem. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos o nosso pecado, quando entendemos que estamos mal e estamos fugindo do propósito de Deus, Deus não só ouviu Jonas, como Deus também ouviu o clamor daquela nação. Queridos, nós precisamos de entender o propósito de Deus para cada um de nós. Quando Jonas estava na barriga do peixe, vemos que ele se arrependeu. Jonas 2:1, ele diz, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. E ele fez, e diz o texto, eu gosto muito, há aqui na expressão da linguagem de hoje, quando nós abrimos, uma expressão muito interessante, quando Jonas clama a Deus. Mas, irmãos, nós temos que entender como é que Deus age em nossa vida. Quando ele clamou por misericórdia, Deus o ouviu. Diz que do fundo do mundo, diz lá a linguagem de hoje, no fundo do inferno, diz aqui, está aqui já a tradução. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Agora coloca, por favor, o versículo de número 9 também. É tão interessante, irmãos. Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. O que votei pagarei do Senhor, vem a salvação. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas. Veja o que acontece, irmãos. Quando eu me arrependo, quando eu clamo, quando eu
ouço a voz de Deus. Deus não é indiferente ao nosso clamor. Hoje estamos a ver uma geração que parece que é Deus que se põe de joelhos para que nós nos arrependamos. Parece que é Deus que nos está a dizer, filho meu, deixe-me dizer-lhe, não haverá salvação, não haverá libertação na tua vida, não haverá um verdadeiro encontro com Deus, se verdadeiramente o arrependimento do teu pecado, o reconhecimento dos teus erros não for efetivo, não for de verdade. Amados, Deus nos ouve quando clamamos e reconhecemos os nossos pecados. Amém? O povo de Nínive, ele revelou um arrependimento incrível. Note que Jonas se arrependeu quando viu Deus a agir. E alguns perguntam, Deus obrigou Jonas. Deus fez com que Jonas fosse obrigado a ir. Podia não acontecer, irmãos. Se Jonas não se arrependesse, se Jonas no barco silenciasse, lembra-se? Se Jonas não dissesse, a vossa esperança é mandar-me para o mar. A vossa esperança é condenar-me. Os homens não sabem. Puderam talvez saber mais tarde. Mas os homens daquele barco não sabiam o que ia acontecer com Jonas. Muito menos que Deus ia fazer uma má disposição, um grande peixe. Não sabemos se era baleia, se o que era. Não interessa. O milagre é enorme. O milagre é impossível aos olhos humanos. Mas o que é facto é que Jonas foi salvo, foi liberto. E no clamor dele, Deus o ouviu. Se alguma coisa eu quero que nós aprendamos hoje, é que precisamos de clamar. Precisamos de buscar a Deus com todo o nosso coração. Hoje precisamos de aprender algumas verdades. Os nossos erros, as nossas maldades, a nossa desobediência gera consequências em quem nos rodeia. Mas o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento dos nossos erros, também gera libertação. Não só em nós, também como naqueles que nos rodeiam. Que é isso que nós vemos com a história de Jonas. O povo de Nínive também revelou arrependimento. Quando Jonas pregou, Jonas anunciou, diz que o verso 5 do capítulo 3, que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus, diz o texto, arrependeu-se, que era a palavra que o escritor encontrou melhor para definir. Deus mudou a sua posição, é assim que eu considero, do mal que tinha-lhe dito faria e não o fez. Veja o que Deus faz perante o nosso arrependimento. Veja o que Deus é capaz perante o nosso arrependimento. Igreja, nós não temos noção. Se nós conseguirmos levar aqueles que nos rodeiam a Jesus, nós não temos noção, se nós próprios quisermos caminhar no plano de Deus da nossa vida. Uma vida, diga comigo, com propósito. Tu tens um propósito na tua vida. Não tem que ser o propósito de ir para a África. Não tem que ser o propósito de pregar para multidões. Porque Deus pode ter um propósito na tua vida de conquistar uma cidade, conquistar um concelho, fazer a diferença, ganhar raízes onde as pessoas que te rodeiam, elas possam ver a tua influência. Meus amados, eu creio com todo o meu coração que há mais poder na vida de um homem, às vezes sem palavras, do que na vida de quem muito fala e nada faz.
E nós, igreja, precisamos de entender a nossa missão. Jesus disse que nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. Amém? A igreja precisa de ser um lugar de influência. Nós, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Veja que Jonas, ao pregar, quando Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas, Deus voltou a falar, diz o texto sagrado, e verso 3:1, capítulo 3:1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Não é a pregação que tu queres. Não é a pregação que tu gostas. Não é a pregação que os teus ouvidos saem consolados. É a pregação do seu pecado e que precisa de se arrepender. Jonas não tinha noção que Deus ia proteger aquela nação perante o seu arrependimento. Por isso nós vemos o capítulo 4, Jonas amoado com Deus, zangado com Deus, porque Deus não destruiu, porque ele pôs-se num ponto alto da cidade, à espera que os raios do céu caíssem, a terra o enxofre e destruísse aquela multidão. Só que Deus não destruiu, porque Deus não aguenta alguém arrependido. Amados, a mensagem do arrependimento é a mensagem mais poderosa para podermos ver Deus a agir na vida de cada um de nós. Quando me arrependo dos meus pecados, quando reconheço o meu pecado, quando reconheço que estou errado na minha postura, muitas vezes as motivações que movem o meu coração, quando eu reconheço isso, deixe-me dizer, Deus é aquele que faz grandes milagres na tua vida. E por tua causa, a tua família pode ser salva. Por tua causa, uma cidade pode ser salva. Por tua causa, lembra-te o que aconteceu com a mulher samaritana. Por causa desta mulher, toda a cidade de Samaria veio ouvir falar de Jesus. Veja o que é que acontece quando nós estamos capacitados por Deus para mensajar, para poder trazer uma mensagem de esperança a quem nos rodeia. Note que Jonas não era uma mensagem de esperança aparente. Era ou não era? Não era. Mas não deixou de ser. Porque quando ele pregou a mensagem, uma nova esperança nasceu, declarada pelo próprio rei. Vamos nos arrepender. Vamos mudar a nossa postura. Vamos tomar um novo caminho na nossa vida, dizia o rei. Vamos orar, jejuar e pedir perdão. Pode ser que Deus mude a sua posição em relação àquilo que iria fazer connosco. Mas eu creio que se Deus tivesse destruído na mesma, aquele rei aceitaria, e aquele povo já aceitaria, com bom grado, a punição do seu próprio pecado. Irmãos, há uma coisa que Jó nos ensina. Jó declara, estamos prontos a receber a bênção, mas não estamos prontos a receber muitas vezes aquilo que não parece bênção. Embora Jó disse sem saber que Deus não enviou mal sobre ele, mas que permitiu que Satanás lançasse mal sobre ele. A permissão de Deus esteve presente, porque Deus quis mostrar a Satanás que há homens na terra que não negam a Deus por nada. Há homens que na terra, e mulheres e crianças que na terra não negam Deus por causa de prazeres. Que a sua fé não está condicionada a ser rico, a sua fé não está condicionada a uma família bonita, a sua fé está relacionada, isso sim, com um Deus que tudo faz, com um Deus que ele se relacionava todos os dias. Todos os dias Jó estava na presença de Deus. Todos os dias Jó sacrificava ao Senhor. Todos os dias Jó vivia para agradar a Deus. E por causa disso, ele continuou fiel até no momento mais sombrio da sua vida. Este é um contraste incrível. Jonas, um servo de Deus, um profeta, que em determinado momento fugiu do propósito de Deus. Não deixou de crer em Deus. Não deixou de amar a Deus. Só não teve coragem. E Deus lhe mostrou que vale a pena confiar. A história de Jonas, ela é para nos encorajar. A história de Jonas é para nos mostrar que ainda há uma nova esperança para a igreja do século XXI. A história de Jonas mostra que Deus é o mesmo que pode fazer hoje, onde quer que estejamos. Poderá ser aqui, poderá ser noutro lugar, mas que seja no lugar que Deus te manda. A mensagem tem que ser como Deus quer.
A igreja não pode ser à moda de todo o mundo. A igreja é o plano de Deus que precisa ser desenvolvido como Deus quer. Esta lição é para a nossa vida. Pode dizer amém? É uma lição para a nossa vida. Esta lição nos revela que Deus nos dá novas oportunidades. A destruição de Nínive estava condicionada a duas coisas. Ela precisava, primeiro, a condicionante é, Deus não iria destruir Nínive sem, diga comigo, sem ouvir a verdade. Deus não destrói ninguém sem ter conhecimento da verdade. Ninguém diante de Deus irá dizer, eu não sabia. Ninguém diante de Deus irá poder dizer que não teve oportunidade. Porque Deus diz que diante dele ninguém tem desculpa. Amém? Nínive precisava de ouvir a verdade sobre Deus, sobre aquilo que Deus queria e sobre aquilo que Deus fazia. Também eles precisavam de saber a verdade do que lhes estava reservado. Irmãos, nós temos uma palavra, temos a Bíblia. Hoje temos o cânon completo para sabermos o que nos está reservado. A igreja hoje não precisa de vir aqui um Jonas pregar nada do que irá acontecer sobre o nosso futuro, se formos desobedientes a Deus. Alguém aqui não sabe o que lhe está reservado? Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da? Mas a tua infidelidade, até Deus diz, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa. Veja o que Deus diz em Apocalipse. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus que nos quer abençoar muito. Amém? Mas para isso temos que entender o plano. Então, se por um lado Deus não destruía Nínive sem eles saberem a verdade sobre Deus, como não destruiu aquele barco, e quando Jonas disse, sou eu, hebreu, eu adoro um Deus que criou os céus e a terra, e é por minha causa que isto está a acontecer. Mas há uma nova esperança. Mandem-me ao mar, que o mar acalma. Eu sou a causa da maldição. Eu sou a causa da destruição. Peço desculpa pelos bens que perderam, mas vão ser salvos. Assim, meus irmãos, nós vemos Nínive a ser salva, porque ouvindo a verdade de Deus, ouvindo a verdade da sua vida. Porque, irmão, permita-me dizer, nós não temos o esboço da pregação de Nínive, que Jonas transmitiu. Mas eu acredito piamente, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu no tempo de Noé, houve um grande dilúvio. E Deus disse-me que vai destruir-vos por causa do vosso pecado. Arrependam-se para que seja salva a vossa alma. Vocês não acham que ele pregou isto? Jó pregou arrependimento. Jó explicou o caminho. Ele achava que Deus não ia salvar a terra. Ele achava que os homens iam morrer. Mas ele mostrou um caminho de esperança para que se arrependessem. Porque não é em vão que um povo que não tem Deus aprende como se humilhar diante de Deus. Aprendeu como se colocar na cinza, despir-se, rasgar as suas vestes, vestir um saco de serpilheira, um saco de escravo, e se coloca prostrado sem comer e beber, para que Deus os perdoasse. Eu não vejo Jonas a dizer, se vocês se arrependerem, Deus vai dar-vos carros novos, vai-vos dar novas nações, Deus vai-vos dar ainda mais força e poder económico. Não foi essa a mensagem. A mensagem foi de destruição, mas havia também na mensagem uma mensagem de esperança. E o caminho para a esperança era o arrependimento. E foi o que aconteceu. É isso que nós vemos. O arrependimento tomou conta deste povo. E por causa disso, Deus libertou este povo. Mas há uma coisa que eu queria salientar antes de terminar. Porque estas verdades que chegaram ao povo só aconteceram porque houve o mensageiro. Igreja, ouça. Eu não sei o que é que nós temos na nossa massa cefálica, mas há uma coisa que nós temos que ter. A tua vida não é só para chegar à igreja e dar o dízimo. Não é só para chegar à igreja e cantar. Aliás,
Às vezes apetecia-me dizer, vamos parar todos de cantar, porque é errado o que eu vou dizer. Vamos lá para baixo, porque parece que a vossa missão na igreja é só cantar, ou só servir, ou só pregar. Não, a nossa missão na igreja é maior lá fora do que aqui dentro. A nossa missão como cristãos é transmitir a mensagem lá fora. Muitas vezes queremos só pregar no altar, queremos só falar do amor de Deus aqui no altar. Mas, amados, ouçam com muita atenção. A maior mensagem que Deus tem para a nossa vida é junto daqueles que não têm Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Porque se o mensageiro não for aonde estão os que precisam da mensagem, não haverá salvação. Romanos 10:11 é muito forte nisto, que diz, Romanos 10:11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. É verdade, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Pode dizer amém? Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Olha a missão que nós temos de levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Amém? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não foram enviados? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A missão da igreja é anunciar a palavra. Mas irmãos, ouçam com muita atenção. Anunciar a palavra aqui no altar é muito fácil. Anunciar aqui parece que é o nosso ponto mais alto do nosso ministério. Não é, irmão. A tua mensagem mais poderosa é quando estás no café com um amigo. É quando estás no teu trabalho e és exemplo naquele lugar. É quando tu estás no meio da rua e o Espírito Santo diz-te, vai falar com aquela pessoa. Tal como ele disse a Jonas, vai para a terra de Nínive e prega a mensagem. A tua maior missão, irmãos, irmãos, porque pregar para multidões é fácil, mas pregar como aconteceu com Jonas, em que pregou uma mensagem que parecia arrepiante, mas que gerou transformação. O poder de Jonas. Para mim, Jonas foi o maior pregador de todos os tempos. Porque conseguiu trazer uma nação, um povo, uma cidade, 500, 400, 700 mil pessoas a se converter ao Deus de Israel. Não limites a mensagem por causa do mensageiro. Não limites o poder que Deus pode te usar através das tuas palavras. Deixa Deus te usar. Jonas estava aguardando que Deus cumprisse a mensagem que ele próprio declarou, que todos iam ser destruídos. E o que eu quero trazer como lição para terminar é que Deus não destruiu por causa do arrependimento. Mateus 12:39 de Jesus disse, mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior que Jonas. Amados, nós temos o exemplo de Jonas, mas temos aqui o Espírito Santo, que é maior que Jonas. E pode nos usar, porque através da nossa vida possamos levar tantas pessoas a Jesus. A vida e a obra de Jonas não só prefiguram a obra salvadora de Jesus Cristo sobre os ímpios, mas como revela a morte e a ressurreição de Jesus. A nossa vida pode ser usada para Deus, para revelar o amor e a misericórdia de Deus para com aqueles que nos rodeiam. Uma geração pede um sinal, mas Jesus disse, tens o profeta Jonas. Amém? Esta é uma mensagem de esperança. Para que uma nação que iria perecer, houve esperança. Para que um profeta que fugiu de Deus,
encontrou esperança no seu clamor. Assim há esperança para nós nesta manhã. Não importa qual é o teu problema, não importa qual é a tua história, não importa quão mal nós temos feito, não importa quão errado temos vivido, há esperança. E a história de Jonas mostra que há esperança para cada um de nós. Vamos ficar de pé. E vamos ficar de pé, mas fazendo uma reflexão. Ó Deus, se tu salvaste Jonas da sua desobediência, se tu salvaste um povo de tanta maldade, também podes me salvar a mim. Também me podes ajudar. E possas nesta manhã, para aquele que não tem um encontro real com Jesus, para aquele que ainda não experimentou Deus na sua vida, talvez tu possas dizer: pastor, eu hoje quero entregar a minha vida a Jesus. E isso seria maravilhoso. Será o dia mais importante da tua vida. Mas talvez outros dirão: pastor, eu me tenho afastado, eu tenho sido Jonas. Eu não vos contei, mas eu já fui Jonas também. Todos fomos e todos somos um bocado Jonas. Há 29 anos, mais ou menos, eu estava pregando Jonas em Caldas da Rainha, nas várias congregações, e houve um dia que eu estava a dar esta mensagem, uma outra, já nem me lembro o que era, mas era sobre Jonas. E eu senti, no final de pregar, que estava a ser Jonas, a fugir do propósito de Deus. Deus queria-me para o servir a tempo inteiro. Deus queria que eu dedicasse a minha vida como um sacerdote, como sou, como um pastor, como sou. E eu andava a fugir constantemente, porque era fiel na igreja, servia ao Senhor, mas Deus tinha mais para mim. Deus queria mais de mim. Até que naquele dia eu tomei a decisão. Ok, não vou fugir mais. Eu não sei se tu andas a fugir de Deus, se tu andas a fugir da sua vontade, se andas a fugir de obedecer-lhe ao seu propósito para a tua vida. Muitos de nós podem não saber o que Deus quer. Porque há missões específicas que Deus dá a pessoas específicas. Deus levanta missões sobre pessoas. Nem todos têm a mesma missão. Nem todos vão para a África. Nem todos vão para a China pregar o Evangelho. Nem todos têm que morrer por causa do Evangelho. Mas todos temos uma missão. A missão natural do cristão é sem dúvida ser um mensageiro do Senhor. É sem dúvida ser sal e luz. É sem dúvida ser influência sobre quem o rodeia. Mas há pessoas que Deus levanta para algo diferente. E nós temos que estar abertos. A igreja também tem que estar aberta para missões específicas que Deus dá a pessoas específicas. Porque quando Deus manda, as coisas acontecem.